Você já percebeu como o ambiente pode acabar mudando coisas que a gente pensa e a forma como a gente enxerga a nossa vida? E muitas vezes o ambiente em que a gente está pode acabar nos afastando de Deus. Muitas vezes a gente começa a mudar e a gente nem percebe. O nosso comportamento, o jeito que a gente fala, a forma com que a gente interage com as pessoas, a gente começa a mudar, mas a gente não percebe essas mudanças porque elas acabam sendo sutis. E é sempre bom a gente se questionar: será que o ambiente em que eu estou agora está me afastando de Deus em algum momento? A Bíblia nos dá um alerta claro: as más companhias corrompem os bons costumes. A gente consegue ver isso claramente na vida de Salomão. Salomão começou sendo um homem sábio, um homem temente a Deus, mas pelo fato dele andar com pessoas e se cercar de pessoas que não temiam a Deus, ele acabou se corrompendo, e isso acabou fazendo com que ele adorasse outros deuses. E a gente sempre tem que refletir: se Salomão não tivesse andado com essas pessoas, você acredita que ele teria se corrompido? Com certeza ele teria permanecido firme, permanecido fiel. Ele não teria adorado outros deuses e deixado Deus de lado. E a gente pode não perceber, mas o ambiente tem uma força muito forte na nossa personalidade, na forma com que a gente enxerga as coisas, na forma com que a gente faz as coisas. A gente é muito fácil de ser influenciado, por isso a gente tem que ter cuidado. E se a gente está em um ambiente em que as pessoas estão nos puxando para o outro lado, vai ser muito mais fácil a gente se corromper. Uma das coisas que a gente vai ter que fazer, se a gente quer se manter firme espiritualmente e se manter firme na presença de Deus, a gente vai ter que avaliar nossas amizades. Pergunte-se se essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta dele. Veja se essa pessoa acaba rindo ou julgando algumas coisas que você faz, como comportamentos. Veja se essas amizades não estão tentando te puxar para o outro lado. É uma pessoa que te julga a todo momento por você não gostar tanto de sair, não gostar de beber, fica te incentivando a beber, fica te incentivando a fazer coisas que vão te levar ao pecado, fica te incentivando a sair para festa. Avalie bem essas amizades, porque elas podem estar te levando para outro caminho. 2. A gente precisa fortalecer a nossa comunhão com Deus. A gente precisa buscar a Deus diariamente, sendo na sua palavra, por meio de oração. A gente precisa buscar a Deus diariamente para que a gente não escute o barulho das outras pessoas e a gente só consiga escutar a voz de Deus, Ele nos guiando, o Espírito Santo nos guiando. E o Espírito Santo mostra quem são as pessoas pra gente. Ele nos guia e mostra que tem alguma coisa de errado com o que aquela pessoa tá falando. Mostra que aquela pessoa não tem um caráter bom. Por isso que quando a gente está conectado com Deus, quando a gente está conectado com o Espírito Santo, quando a gente lê a palavra diariamente, a gente consegue perceber as coisas, a gente consegue sentir. E fica muito mais fácil a gente saber qual amizade a gente deve colocar na nossa vida e qual amizade a gente deve tirar. 3. Escolha ambientes que glorifiquem a Deus. Você não precisa ser uma pessoa radical e nunca mais sair com as pessoas ou nunca ir em uma festa, mas de você ter esse entendimento de que eu posso acabar falhando, por isso eu tenho que, nesse momento, vigiar mais, orar mais e prestar mais atenção nos meus comportamentos se eu não tô deixando de ser cristão. Que é uma coisa que pode acontecer é que a gente acaba se deixando levar um pouco mais pelas pessoas que estão ao nosso redor pra gente querer se incluir naquele lugar, a gente querer estar e pertencer naquele lugar. Muitas vezes a gente vai acabar sendo excluído. É uma coisa que a gente vai ter que entender, que no momento que a gente aceita Cristo, a gente não vai poder ser e agir como as outras pessoas agem. Então, nesses momentos, você tem que ter um pulso forte para você não ser corrompido pelas opiniões dos outros ou não ser corrompido pelo que as pessoas tentam colocar na sua cabeça. Tente observar mais. Tem alguma pessoa na sua vida que tá te influenciando demais para um lado ruim, para um lado que é errado e você não tem percebido. Comece a analisar mais sobre esses comportamentos. Comece a analisar mais o que as pessoas falam. Não deixe apenas as pessoas saírem falando as coisas pra você. Preste atenção no que elas estão falando. Veja se é com bom coração ou não é. E veja se essa amizade está te levando para mais próximo de Deus ou está te distanciando dele. Eu acredito que muitos de vocês tenham feito escolhas difíceis para se manter firme na caminhada cristã, mas a gente tem que entender que no final vale a pena, né? Porque é um sacrifício pequeno em relação ao que a gente vai ter, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!